Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre azeite de oliva, tão famoso, tão gostoso e muito interessante. A gente vai aprender um pouco mais sobre a origem, sobre os diferentes tipos de azeite, sobre a maneira como ele é produzido e os seus principais consumidores. Mas é claro que eu não tô sozinha nessa. Quem vai me acompanhar hoje é Alice Maria, Flávia Cristina, Anthony Rodrigues e Maria Fernanda. E eu me chamo Isabela Ferreira, tá? Então bora para mais uma aula. Oi, gente! Para começar o nosso vídeo hoje, a gente vai começar citando a origem, informações iniciais, do azeite de oliva. Para começo de conversa, o azeite ele nasceu na região da Mesopotâmia, localidade que ficava no Oriente Médio, entre os rios Eufrates e Tigre, onde hoje é o Iraque. E na história, o seu cultivo começou há muito tempo atrás, cerca de 8.000 anos atrás. E foram as civilizações antigas que levaram o produto para mais perto da Europa e principalmente para os países do Mediterrâneo, que hoje é responsável por mais de 90% do azeite produzido no mundo. E na época contemporânea, ao nascimento de Jesus, o azeite de oliva ele era extraído numa prensa. Ele colocava as azeitonas num saco de linhagem e uma viga com contrapeso, apertava elas, escorrendo assim o seu óleo. Já a chegada no Brasil foi junto com os portugueses. E com o tempo, criou-se um imaginário que o clima daqui não era apropriado, para o cultivo da planta. O que percebemos hoje não ser verdade. E a maior prova é a qualidade e reconhecimento que o azeite de oliva brasileiro vem ganhando nos últimos tempos, A safra de qualidade e o frescor da produção local mostram a força do produto feito em terras nacionais. Bem como já sabemos, o azeite de oliva ele é um dos ingredientes mais consumidos pelos povos mediterrâneos e contém gorduras e antioxidantes fundamentais para a saúde e a beleza. E ele é obtido pela pressão de azeitonas, O azeite ele contém vitamina E, que ajuda a manter a pele sem rugas e os cabelos brilhantes, como o povo fala. E o azeite é rico em gorduras monoinsaturadas, que possuem propriedades anticancerígenas, reduzindo a pressão sanguínea e prevenindo o diabetes. A composição do azeite de oliva é 98% de ácidos graxos, sendo assim, gorduras. E os outros elementos dos azeites em pequenas partes e numa complexa interação são os polifenóis, vitaminas, esteróis, alcoóis, clorofila e substâncias voláteis. E é importante que você conheça a composição do azeite de oliva, porque ele é considerado um importantíssimo alimento funcional. E esse alimento, quando é considerado funcional, é quando cumpre as funções nutricionais e, além disso, contribui fortalecendo o organismo, evitando ou ajudando na cura de doenças, como a gente já citou. Vocês sabiam que dentro da grande variedade disponível do mercado, cada um dos tipos de azeite é indicado para preparações específicas? Sendo assim, é muito importante fazer a escolha correta na hora de ir para a cozinha. Pensando nisso, separamos aqui tudo que você precisa saber na hora de escolher o azeite ideal para compor as refeições na sua casa. Bom, vamos lá. Quais são os benefícios do azeite? Escolher o azeite ideal não tem relação apenas com o sabor das suas receitas. Cada um dos tipos de azeite possui particularidades que podem fazer muito bem à saúde. Confira as 5 vantagens do azeite para o seu organismo. Ajuda na absorção de vitaminas A, D e E. Tem ação anti-inflamatória. Previne doenças degenerativas por suas propriedades antioxidantes. Auxilia na saúde do coração, controlando taxas de colesterol. E possui gorduras mono e polissaturadas, benéficas para o organismo. Quais os tipos de azeite existem? Como citamos há pouco tempo atrás, há diversas categorias de azeite presentes no mercado. E cada uma possui suas próprias singularidades, as quais são influenciadas diretas no sabor final do prato. Irei falar um pouco de cada tipo. Azeite virgem, usado para frituras e como tempero, sua acidez fica próxima de 2%. Azeite extra virgem tem acidez próxima a 1%, sendo mais saudável e recomendado para todo tipo de receita.
Azeite refinado, recomendado como tempero e considerado menos saudável. Tem também o azeite aromatizados. Outros óleos e compostos acrescentam mais fragrância. E por último, azeite composto, mistura de azeite refinado com alguns outros óleos. Olha quanta diversidade, vocês sabiam de todos esses? Então, como vocês podem perceber, o uso e a classificação dos tipos de azeites tem muito a ver com o seu processo. O azeite refinado, por exemplo, acaba perdendo cor, sabor e aroma em seu processo. Os azeites aromatizados são preparados de maneira artificial, e já os compostos, devido à mistura que acontece em seu processo, não suportam altas temperaturas e acabam perdendo em comparação aos outros no quesito saúde. Caso você chegue ao supermercado e se depare com diversos frascos para escolher, confira o rótulo para entender em qual dos tipos de azeite o item se encaixa. No rótulo, é possível encontrar todas as características do produto, inclusive a tabela nutricional. Uma boa orientação para quem deseja se manter na dieta. O processo de produção e a elaboração de um azeite, desde a sua coleta até a sua extração final, depende de inúmeros fatores, principalmente os climáticos, para que a sua qualidade e o prestígio sejam mantidos. E vamos explicar como este processo ocorre atualmente. Primeiro, a colheita das azeitonas. Este é um passo essencial no processo. As azeitonas elas são geralmente coletadas no final do verão e início de outono. E um fato interessante é que no hemisfério norte ocorre entre os meses de setembro a novembro, podendo se estender um pouco mais. E no hemisfério sul, entre os meses de fevereiro a abril. E existem dois métodos de colheita das azeitonas, que é a forma manual e a mecanizada, que consiste em tremer os ramos de oliveira, fazendo com que as oliveiras caiam em uma malha de coleta. Uma vez recolhidos os frutos, elas são imediatamente levadas ao lagar para a extração do azeite. Logo em seguida vem para a parte 2, para a trituradora e a batedora, que depois de chegar ao lagar, as folhas dos detritos são separados e as olivas lavadas e pesadas. E através de uma esteira, elas são inseridas em uma trituradora para elas serem moídas, com caroço e tudo. Deste processo surge a pasta de azeitonas, que elas permanecem por até 60 minutos e alguns produtores podem deixar até por 45 minutos. E esta é uma fase importante no processo, pois a temperatura da massa não pode ultrapassar os 27 graus por conta da fermentação do fruto. O ideal é manter uma temperatura baixa, entre 23 e 27 graus. E aí vem a parte da centrifugação. A centrifugação do azeite consiste na separação do óleo da água e outras impurezas, e é um processo completamente natural. Devido à força da centrífuga e à diferença da densidade, o óleo ele se separa facilmente do moço sólido. E a filtragem e decantação, que é após extrair o azeite da pasta sólida, o ideal é realizar a filtragem do azeite, para que então retirar todas as impurezas que ainda possam estar presentes no óleo. E atualmente temos muitos produtores que optam por fazer azeite não filtrado. Porém, isso reflete diariamente na estabilidade do produto, porque ele pode durar menos tempo na garrafa. E finalmente ocorre a fase de ênfase e etiquetamento dos azeites. Essa fase ela é fundamental para conservar a qualidade e o sabor dos azeites, devido ao cuidado com o contato da luz e do ar. E assim então fica pronto o nosso azeite. Bom, então, qual seria a melhor maneira de se consumir o azeite? Em alguns dados de uma pesquisa foi revelado que
A quantidade recomendada de azeite de oliva é de 30 gramas por dia. Isso equivale a 2 colheres de sopa. Vale lembrar que esse consumo não deve ser acrescentado à ingestão de outros óleos, como, por exemplo, óleo de coco. Procure sempre substituir o uso de margarina, manteiga, óleo de soja e maionese por azeite de oliva, dentro das quantidades que estipulei. Você pode utilizar o azeite sempre in natura, ou seja, despejando-o sobre as suas saladas ou então usando-o para fazer seus purês ou outros preparos nesse sentido. Vale destacar que o consumo deve ser feito em temperatura ambiente para a finalização de pratos. Isso porque algumas especialistas defendem que o óleo aquecido poderá perder seus nutrientes, além de produzir altos índices de gordura trans. Também é importante lembrar que o seu armazenamento deve ser em ambiente fresco e em ar livre. Caso o frasco aqueça, é possível que o azeite perca suas propriedades benéficas. Então, um projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê da Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa. Para a coleta dos dados, utilizou-se um questionário estruturado. O questionário era composto por 2 etapas, sendo a primeira formada por questões socioeconômicas. A segunda etapa continha questões sobre o perfil de consumo do azeite, quantidade por pessoa, tipo e marca do azeite. De acordo com os dados presentes neste questionário, o predomínio do sexo feminino pode se justificar pelo fato de que o número de mulheres responsáveis pela compra em mercados é maior do que a dos homens. Podemos observar que se a maior prevalência da faixa etária entre 21 e 40 anos de idade é menos baixo de 21 anos, caracterizando assim o mercado de azeite pela prevalência de seus consumidores adultos, havendo também a predominância para a escolaridade de ensino médio, para a renda, a faixa salarial entre 1 a 3 salários mínimos. Já em outro gráfico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, mostrou a relação entre os tipos de azeite consumidos de acordo com a renda e com a escolaridade dos consumidores. Bom, de acordo com a primeira figura, houve predominância do consumo de azeite puro em todas as faixas de renda, sendo maior na faixa superior a 5 salários mínimos, equivalendo 94,44%. Entre os indivíduos com 1 a 3 salários mínimos, destaca-se o grande consumo de azeite composto por 37,9%. Dessa forma, podemos ver que o alto custo do azeite pode ser um fator limitante na sua compra. Observa-se o maior consumo de azeite puro em todos os níveis, porém, destaca-se o maior consumo no ensino superior, com 90,56%, indicando que o nível de conhecimento ou acesso às informações podem ter influenciado no aumento do consumo do azeite. Se encerra aqui então mais um vídeo do nosso canal. Eu espero de coração que vocês tenham entendido um pouco desse universo que é o azeite de oliva. Beijos e até a próxima!